Sejam bem-vindos a mais um programa com divergências. Espero que não sejam assim muito acentuadas, mas hoje até não hoje é campo para ser muito acentuadas. Tenho comigo o Eldado Mário, a Maria João Castro e o Nuno Camilo, que nos vão dar o prazer das suas intervenções e das suas opiniões sobre a política nacional em geral, mas em particular com a questão da crise política que se vive no país, produzida ou fabricada, é o que vamos tentar saber. Agora, mais que o tipo, tens aqui dois temas que eu gostaria de desenvolver, que é a crise política e as instituições e as instituições. Então, boa tarde a todos. Não, desculpa. Isto as instituições é da Maria João, peço desculpa. Não. É a oposição e a comunicação social. E o discurso de Marcelo. Antes de mais, um cumprimento especial a todos, ao nosso moderador, a Maria João, que eu pela primeira vez o prazer de conhecer, e ao nosso amigo Nuno Camilo, que constitui uma alavanca fortíssima deste programa. Eu, contrariamente àquilo que se diz, acho que não existe crise política. Estamos de acordo. Nenhuma. E, portanto, gostaria de me concentrar a minha justificação desta afirmação no seguinte. O texto constitucional, e isto vem a propósito, naturalmente, do comunicado lido pelo Sr. Presidente da República, é na sequência de uma tentativa que fez junto de António Costa para demitir o ministro João Galamba e que não foi aceito como primeiro-ministro. Do ponto de vista constitucional, eu reitero, não existe qualquer crise política. O que existe, sim, é uma especulação acerca de fatos que, numa democracia normal, seriam interpretados da forma normal que existe. E, portanto, o que se trata é de um ministro de quem o Presidente da República não gosta e um ministro de quem o responsável pelo governo, que é o Primeiro-Ministro, não vê motivos para demitir. Mas isto tem uma interpretação que é grave. E eu vou falar dessa gravidade. É muito grave que o Sr. Presidente da República faça uma leitura absolutamente inconstitucional da lei fundamental. E porquê que é inconstitucional? Porque a Constituição da República Portuguesa, no que concerne à demissão do Governo e à dissolução da Assembleia da República, não permite de todo uma interpretação subjetiva da realidade política. Não permite. Os motivos que estão exarados na Constituição da República Portuguesa para que se torne possível e admissível uma demissão do Governo ou uma dissolução da Assembleia da República constitui uma constatação objetiva que tem a ver com o funcionamento das instituições democráticas. É isto que diz a lei, é isto que diz a Constituição, e para que os nossos ouvintes percebam, esta constatação não é subjetiva. Quer dizer, o Sr. Presidente da República não pode acordar um dia mal disposto e entender que não estão reunidas as condições para que as instituições democráticas funcionem regularmente e dissolver a Assembleia. Não. Isso não é permitido legalmente. A Constituição não o permite. O que o Sr. Presidente da República pode e deve fazer é, nas suas reuniões semanais ou quinzenais com o Primeiro-Ministro, chamar a atenção ou fazer determinados pedidos, mas que estão no segredo institucional do convívio entre dois órgãos de soberania
que são o Presidente da República e o chefe máximo do Governo. E, portanto, esta constatação, volto a frisar, não é uma constatação subjetiva, não é subjetiva, é uma constatação objetiva. Agora, politicamente, isto é a minha visão jurídico-constitucional, mas eu como sou advogado e jurista, obviamente que tenho que tendo a emoldurar sempre as minhas opiniões nesta base. E esta é uma base importante. Do ponto de vista político e moral, eu acho inacreditável que o Sr. Presidente da República venha a banalizar, ao longo de tantos meses, a ideia da dissolução da Assembleia da República. Tem vindo a banalizar este poder de tal sorte que as pessoas começam a ficar desgastadas e irritadas com estas sucessivas ameaças. O Sr. Presidente da República não tem de fazer ameaças. O Sr. Presidente da República, se quiser ser um chefe supremo, digamos, da nação e o garante das instituições, não pode fazer isto. Não pode banalizar os seus poderes. E, portanto, caiu naquilo que eu já escrevi sobre esta matéria, naquilo que eu traduzo numa frase, que é esta: se a oposição não presta, então sou eu quem faço a oposição. É isto que o Sr. Presidente da República faz. Uma vez que a oposição não tem credibilidade, sou eu quem a faz. E isto é gravíssimo do ponto de vista democrático, do ponto de vista constitucional. Porque ao Sr. Presidente da República não é permitida tal desfaçatez. O Sr. Primeiro-Ministro esteve bem ou mal ao manter o Ministro João Galamba no exercício das suas funções, mas não é ao Presidente da República que compete julgar as boas ou más decisões do Governo. As boas ou más decisões do Governo, que são alicerçadas num voto universal e direto, resultante de eleições legislativas por um período de 4 anos, essa observação, esse julgamento, tem que ser um julgamento popular. E será o povo a ser chamado, no fim da legislatura, a pronunciar-se sobre se a legislatura foi bem conduzida e o Governo esteve bem, ou se o Governo esteve mal e então troca de voto. É isto que a Constituição permite. Fora disto, não existe absolutamente nenhum motivo que determine uma crise política que é artificial, que é veiculada por uma comunicação social ávida de extrair conflitos onde eles não resultam, de um governo que é um mal ou bem, com os casos e casinhos e tal, que teve, sobretudo com a questão da TAP, e teve bastante mal em alguns aspectos, mas é ao povo que compete julgar isto. Não existe nenhuma anormalidade no funcionamento das instituições democráticas. Nenhuma. Neste momento, em Portugal, nós vivemos em democracia, vivemos na regularidade das instituições democráticas. O governo foi... o Partido Socialista teve maioria absoluta, constituiu o governo regularmente, há cerca de 1 ano esta parte, constituiu o governo regularmente e, portanto, no fim da legislatura o povo julgará se realmente o Partido Socialista deverá continuar a manter a confiança popular ou não. Este é o ponto central. Muito obrigado, Eduardo. Passaria a palavra para o Nuno Camilo, porque, por causa das declarações do Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, o que é que tu vês nas declarações dos dois que possa entrar em conflito, digamos, com eu não diria com a realidade, mas com aquilo que o Aldana acabou de dizer agora da crise política que se está instalada, se será mais real, se será mais produzida. Antes de mais, muito boa tarde a todos, cumprimentar todos os meus colegas de painel e moderador, toda a equipa presente aqui no estúdio. Dizer que é importante nós olharmos e vermos um bocadinho aquilo que aconteceu nos últimos meses.
E, na verdade, o que aconteceu foi que um governo com uma maioria absoluta, eleito legalmente, preenchendo os requisitos todos, teve 11 demissões em 9 meses. E foram secretários de Estado, foram ministros que foram caindo e foram escândalos atrás de escândalos. Depois temos o Pedro Nuno Santos, que lhe reconheço o grande mérito e, acima de tudo, grande capacidade para levar o Partido Socialista por outros voos, a sair e assumirem aquilo que eram segundas linhas. Alguns chefes de gabinete passaram a secretários de Estado, outros que eram secretários de Estado passaram a ministros. O Galamba, infelizmente, vem com alguns processos de trás não menos transparentes, infelizmente, e que não vêm trazer nada de positivo à volta do senhor. E, na verdade, o que nós vimos foi que o Presidente da República, constitucionalmente, tem a capacidade de poder dissolver a Assembleia da República. Não tem que esperar que nós tenhamos novas eleições para... Isso é um ato que ele pode o fazer. Agora vamos ao comentário daquilo que pode é... fazer a segunda lei. Segunda lei. Segunda lei, não é porque está acordou para o lado do filho do que está mais exposto. Mas eu acho que... É no regular funcionamento das instituições. Eu acho que... É para vivar um bocadinho. Sim, mas eu acho que o professor Marcelo, ele agora sempre bem disposto, toma banho na praia, anda sempre na praia. Sim, Tudo mais bem, porque são os lados bons. Se come os lados bons, O Centro desta República não percebe nada de direito constitucional. não, isso ele dá aulas de direito Desculpe, mas- constitucional. O grande problema é o próprio Marcelo. Mas não percebe nada de direito constitucional. Eu acho que há aqui duas questões. A primeira questão é que o professor Marcelo, à escala dele, e olha para o cenário e percebe que neste momento a oposição não tem músculo suficiente do ponto de vista das sondagens para poder substituir o atual governo. Isto é a minha perspectiva. E o professor Marcelo não vai fazer isto um frete por vir de uma família do PSD. A fazê-lo tem que realmente existir uma circunstância que seja de ruptura. Eu acho que ele tem sido um grande elemento de estabilidade e prova disso é que ele vai automaticamente, sempre que existe alguma coisa que corra menos bem, ele vai sempre pondo a mão e ajudando o príncipe da política, que é o António Costa, que é um autêntico príncipe, não é? Sempre protegido por tudo e mais alguma coisa, mas em contrapartida, o professor Marcelo, na intervenção que fez, eu devo dizer que o senti cansado. Estava à espera de uma intervenção mais de Estado. Se nós recordarmos intervenções do Jorge Sampaio... Mas há uma coisa que nós já devemos estar habituados. O Sr. Presidente da República, infelizmente, ao longo dos últimos tempos, e desde seu pai, nunca fez um discurso de Estado. Mas veja o seguinte, não acho. ele já É nos temas de Natal. ele já teve boas intervenções, com dimensão intelectual e com conteúdo. Esta intervenção, eu devo dizer que ficou muito aquém daquilo que eu esperava da parte dele. E vou dizer porquê. No momento em que o António Costa sai com um sorriso, que lhe parecia que deram um brinquedo novo, e disseram, estava lá um brinquedo e continua a brincar, segue a marinha. Eu, se fosse o Presidente da República, tinha feito uma malandrice, que tinha o governo cair, não destituía a Assembleia da República, ok? E convidava novamente o senhor Primeiro-Ministro. Não é isso. Não. O que ele está a dizer, não destituía Não destituía a Assembleia. A Assembleia da República não pode ser destituída. Não, Pode ser dissolvida. Não, mas ele não vai dissolver. Ele disse Ele não vai dissolver a Assembleia da República. Desculpa. Só, ele não dissolve a Assembleia da República, mas faz cair o governo. E convida novamente o António Costa para formar um novo governo. E ao formar um novo governo, o que tinha que acontecer é que ele a seguir pode rejeitar o nome do Galamba. E ao fazer isto dava um sinal diferente de força, primeiro, de força do Presidente da República, ok? Porque não foi a reboque
da pretensão do Sr. Primeiro-Ministro e dava também um sinal de maior credibilidade até à própria Presidência da República. Porque neste momento, e como disse o meu colega, e bem, o Sr. Presidente da República vem há muito tempo a ameaçar que isto não pode ser e que se calhar vamos ter que mudar e temos que pensar, e realmente esse discurso cansa. E este discurso havia de ser usado muito eficazmente e muito direcionado. E tem sido banalizado. E esse é que é o problema. Se nós repararmos, intervenções como Cavaco Silva, intervenções como Jorge Sampaio, em situações mais críticas do país que nós tivemos, e questões institucionais, tiveram sempre intervenções de Estado. Nunca banalizaram uma função. Ok? Claro que nós estamos noutros tempos, mas mesmo assim eu acho que a intervenção do professor Marcelo nesta matéria do género portem-se bem, senão eu tiro o bonequinho, tem sido banalizada por ele de uma forma muito, muito má. Agora, eu acho que nós neste momento, o país não tem uma crise política porque as instituições continuam a funcionar, é um desconforto. E acho que as próprias pessoas, e isto não é preciso fazer sondagens, basta nós entrarmos no comboio, no autocarro, passar na mercearia, sentarmos no café e ouvirmos as pessoas, o comentário no dia seguinte é: o Marcelo não manda nada, ok? E o Galamba já devia ter ido embora. Isto é o resumo, não é? Claro que depois vamos ao detalhe e percebemos que isto não é assim tão simples, mas na verdade aquilo que eu sinto é que o professor Marcelo tinha que dar uma voz de força e não teve. O António Costa saiu vitorioso. E veja o seguinte, com esta questão, ao não dissolver a Assembleia da República, a Comissão de Inquérito da TAP não caía. Porque essa é que é a questão. É que com isto a Comissão de Inquérito da TAP não caía. Continuava em funcionamento e nós íamos apurar os factos. Mas agora há outra coisa que eu acho que nos últimos tempos tem acontecido, é que já nada é escândalo. Se vocês repararem, já nada abre um telejornal como as coisas estão-se a tornar uma banalidade tão grande. Por exemplo, esta questão das agressões que aconteceram no Ministério das Infraestruturas, no gabinete do Sr. Galamba, que depois até saíram umas notícias a tentar colar o senhor que é do Benfica e que também já teve problemas no Benfica, de violência, não sei das coisas. E nós sabemos muito bem como é que essas notícias às vezes aparecem e nascem. Às vezes elas têm que ser um bocadinho plantadas e depois elas nascem com facilidade, assim um bocadinho de água e depois nascem. Eu fico um bocado preocupado porque eu digo assim, não é normal isto acontecer num país, andarmos à pancada no Ministério por causa de um computador, uma história mal contada. Depois há uma versão que vem a senhora da TAP que foi despedida e afinal articularam as reuniões. Não é exatamente assim. Esta informação que eu tenho, eu aceito que possa haver outra narrativa, mas é que há muitas. A questão que se põe é que o descrédito das instituições e aquilo deixou de ser problema, porque numa situação normal, vejamos o seguinte, se vocês estiverem recordados, havia um senhor chamado Jorge Coelho, que caiu numa ponte chamada Índice Ribeiro, que ele não tinha culpa nenhuma, e nós sabemos disso, e ele, por uma questão de princípio, foi-se embora. E é isto que nos falta hoje, neste momento, aos políticos. Por exemplo, o caso do ex-presidente da Câmara de Espinho, quando teve um problema relacionado com a Câmara, automaticamente tinha de suspender o mandato como deputado. O exercício das funções obriga, não estou com isto a dizer que ele tem que se demitir de deputado. Estou a dizer, tem que suspender as funções. Quando existem indícios graves, como foram ventilados, infelizmente, claro que até prova em contrário, até trânsito em julgado, somos todos inocentes. Também sei disso. Mas, na verdade, tem que haver... Mas tem que haver uma consequência. Nós não podemos, as pessoas estarem nos sítios e arrastarem e levarem para lá muitas vezes as instituições. E é isto que eu acho que neste momento está a faltar aos políticos. E
lamento, não tenho nada de pessoal contra o Sr. Galamba, contra o Sr. António Costa, não os conheço o António Costa pessoalmente, não conheço o Sr. Galamba pessoalmente, mas devo dizer que fico desconfortável, porque esperava do Partido Socialista, depois dos vários problemas que foi tendo, em 9 meses, 11 demissões, e que elas ocorreram, e não foram fictícias, nem foram... Todas elas distintas. Todas elas distintas, mas todas elas aconteceram. E todas elas por motivos. Se calhar alguns por causa das golas, não é? Outros por cansaço, outros por cansaço. Das golas é aquela que eu me lembro com mais facilidade. Ok. Maria João, de facto, a Maria João pôs aqui a crise política e as instituições. Entre aspas. A crise política. Mas há aqui uma coisa que também gostaria de integrar na pergunta. Que era, não seria para o Sr. Presidente da República também o recado do Palácio de Belém para falar com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Primeiro-Ministro, sobre as coisas do Governo, em vez de andar a mandar recadinhos para o exterior é ele fazer os recados externamente na comunicação social. Não é ele um autor desta certa instabilidade que se vai promover por este espaço? Bem, antes de mais, boa tarde a todos os meus colegas de debate e a quem nos está a ver. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu, em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, ao Sr. Presidente, eu acho que é difícil mudar a natureza do escorpião, não é? Ela está lá, existe. E, portanto, nós sabíamos perfeitamente o que seria Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. Eu estou muito de acordo aqui com o meu colega Eldar Mário Neto, que eu acho que não há uma crise política, as instituições não estão em risco, a Assembleia da República de facto funciona, os tribunais funcionam, existe imprensa livre, embora depois queira falar sobre a nossa imprensa. Existe um governo que governa, e aliás com excelentes resultados, pelo menos muito melhores do que as pessoas estariam à espera. Existem, evidentemente, algumas coisas que correram menos bem. E nós não podemos fazer de conta que não vimos algumas coisas que correram menos bem e que exigem, enfim, por parte do António Costa, uma atenção e uma maior coordenação, e este caso que se verificou no Ministério das Infraestruturas é grave, é pelo menos triste, deplorável. Foi isso que o António Costa disse, aliás, pediu desculpa aos portugueses. Aquilo que ele disse é que achou que naquele contexto que o Ministro João Galamba agiu corretamente. Agora, o que está aqui em causa é a lei, a Constituição da República Portuguesa e as funções que os órgãos de soberania têm. E, de facto, esta tensão política que existe entre eles, e que muitas vezes existe, e para quem é de história como eu, nós sabemos que sempre existiu, não vale a pena aqui lembrar Soares, Cavaco, eu lembro-me bem, Cavaco, Sócrates, Jorge Sampaio, enfim, estas tensões sempre de facto existiram. E já agora eu quero lembrar o governo do Cavaco Silva, em que até houve um caso grave com a Leonor Beleza e a questão do sangue, e nós sabemos que o Mário Soares fez até alguma pressão para que ela fosse demitida. O Cavaco disse que não, e com a legitimidade toda, porque é o primeiro-ministro que decide os seus ministros, se vão para a rua ou se não vão para a rua. O Presidente pode exercer influência, dar a opinião no recato das instituições. Lembro-me que com o Cavaco Silva houve polícias contra polícias, houve a ponte bloqueada, mas ele tinha maioria absoluta. E nunca passou pela cabeça do Mário Soares de dissolver a Assembleia. Portanto, ele de facto governou até ao fim, porque os governos têm a legitimidade do povo eleitoral. Portanto, o governo do António Costa tem a legitimidade eleitoral que lhe foi dada há menos de um ano. Há uma maioria absoluta. E já agora digo que já houve 2 moções de censura, todas elas
todas elas derrotadas. E, portanto, não é porque existem sondagens, não é porque o Presidente tem a percepção de, não é porque o Presidente está a ver se existe uma possível de maioria ou não para deitar abaixo um governo. Bem, não é assim que as instituições e a democracia funcionam. E, de facto, o que tem acontecido, sobretudo neste segundo mandato, em que Marcelo Rebelo de Sousa resolveu ser a oposição e fazer algo que ele gosta muito, que é, digamos, conspirar e criar factos políticos, é uma coisa que o Marcelo gosta muito, o que tem, de facto, existido. Não. De facto, há casos que são sérios, mas o que ele tem feito é ameaçar, e assim, e não, que dissolve o governo. Quer dizer, isto é insustentável. E mais, ele manda recados para diferentes jornais. Aliás, aquilo que se passou, em que o António Costa vai portanto, Belém, para falar sobre este caso, e o Marcelo faz sair uma notícia no Expresso dizendo que ele quer que o Galamba seja demitido, na altura em que o António Costa está portanto, a entrar para falar com ele. Depois, quando o António Costa faz a declaração que faz, em que no fundo diz quem nomeia e demite ministros sou eu, e é verdade que essa é a sua função, enquanto ele faz esta declaração, sai a nota do Presidente da República. Eu acho isto inqualificável. Acho que não é assim que as instituições de facto funcionam. E, portanto, eu acho que nos últimos tempos o Marcelo tem sido não um referencial de estabilidade, mas de instabilidade. E mais, ele tem usado a palavra de uma forma que nós não estávamos à espera no Presidente. Ele comenta tudo. Há um intervalo de um jogo da nossa seleção e ele vai, portanto, comentar do jogo, ele vai comer gelados. É assim, eu acho que todos nós exigimos ao Presidente da República, de facto, sentido de Estado. Porque ele, portanto, representa, é a primeira figura do nosso Estado. Dito isto, se há problemas no governo, eu sou deputada eleita pelo PS, acho que sim. Acho que houve algumas, portanto, situações que devem ser evitadas. Quanto ao ministro João Galamba, enfim, tem um temperamento intempestivo. Eu não sei quais são os processos pouco transparentes. Ele está, por exemplo, acusado de alguma coisa. Aquilo que eu sei é que ele foi um excelente secretário de Estado. Toda a gente está de acordo que João Galamba foi um excelente secretário de Estado. Agora, perante isto, tem condições ou não para continuar? É António Costa que sabe. Não é nem a opinião pública e, sobretudo, não é a opinião pública, é a opinião da comunicação social, de alguma comunicação social. E, portanto, são coisas absolutamente distintas. Como, aliás, ficou provado nas últimas eleições. Eu quero dizer que os comentadores, todos eles diziam que o Rio ia ganhar, que o António Costa estava cansado, que os portugueses estavam cansados do António Costa, deram maioria absoluta. E, portanto, existe uma coisa que é a bolha e por isso é que eu disse que achava muito importante discutir como o Pacheco Pereira tem feito, o tipo de comunicação social que nós temos, e outra coisa é a opinião que as pessoas têm, e o que as pessoas querem é, de facto, que a vida delas melhore, que é isso que as pessoas querem. E isto tem afastado a discussão dos problemas concretos com que as famílias portuguesas têm vivido. E nós temos algumas, nomeadamente a questão da habitação, é uma questão que temos que dar aqui um pequeno. Só que vais ter a oportunidade para fazer, porque de facto, apesar de haver bons resultados económicos, há ainda problemas. Mas isto é uma coisa que tem de se dizer frontalmente. É que ainda por cima, o Sr. Presidente da República não pode esclarecer uma questão que é dilacerante. Mas há Portugal é um país da Europa que é a maior dívida pública, terceira maior dívida pública da Europa é Portugal. E tudo isto, se eventualmente se traduzisse numa crise política fomentada pelo Sr. Presidente da República, que pudesse levar à dissolução da Assembleia
isto poderia traduzir-se numa catástrofe económica para Portugal, designadamente da reação dos mercados financeiros relativamente à dívida soberana. Isto não pode, nós não podemos deixar isto em claro. Isto é de uma tremenda irresponsabilidade. Já aconteceu assim em 2010. E depois temos outro problema, outra questão, que é a qualidade dos agentes políticos. Nós, já sabes a minha opinião acerca desta matéria, a qualidade dos agentes políticos tem vindo a decrescer. Muito. Culpa nossa. Sim, culpa nossa. Eu acho que sinceramente acho que é na Europa toda. Isto tem vindo a acontecer. Mas também é verdade que os índices económicos e financeiros têm vindo a melhorar com, enfim, alguma coisa. E, portanto, não podemos dizer que Portugal está numa situação de alguma calamidade, digamos, financeira ou económica que seja insustentável. Eles têm vindo a ser geridos umas vezes melhor, outras vezes pior, mas daí conclui-se que existe falência nas instituições democráticas. Isto é um absoluto disparate. Agora, a oposição realmente, quando disse aquela frase que o Marcelo terá querido dizer, já que a oposição não presta, faço eu. Ora bem, o Dr. António Costa, durante o governo, digamos, da chamada geringonça, procedeu à recuperação de muitos rendimentos às famílias e os apoios sociais, etc. Mas fê-lo também muito pressionado pelos partidos da esquerda parlamentar. Agora, em roda livre, soi-disant, em roda livre, com maioria absoluta, eu acho que há políticas sociais que deveriam ser levadas a cabo, porque são essas políticas sociais que realmente prestigiam os governos. E o governo do Partido Socialista não tem sempre, muito raramente, aliás, tem tomado medidas de caráter social que protejam, de facto, as pessoas mais necessitadas. E existe uma certa ilusão também por causa disso. E, portanto, fica aqui, se lá chegar, o meu recado para o Dr. António Costa, que eu, aliás, conheço pessoalmente, para que as políticas sociais sejam vistas de maneira diferente. Maria João, eu vou passar a palavra, mas antes disso vou começar a fazer uma pergunta maldosa ao Nuno Cadilho. Quem é? Nuno, eu sei que não és um adepto fervoroso do Gonçalo Rebelo de Sousa, apesar de ele ser da tua família política, mas não achas que ele pôs o nível da função de Presidente da República um nível um bocado mais baixo? O Joaquim, apesar de ser da família, às vezes há irmãos que não se falam, não é? E há primos que não se podem ver e há heranças que não se distribuem. Isso da família às vezes é subjetivo. Mas essa é uma pergunta que eu gostaria que... Eu acho que o professor Marcelo introduziu uma nova forma de fazer política da Presidência da República. Nós estávamos habituados a um Cavaco Silva e ao Jorge Sampaio muito reservados. Apareciam quase só... Muito diferentes entre eles, por amor de Deus. Não, mas em termos de comportamento, de postura... Não vamos falar de questão ideológica. Em termos de postura, é uma postura muito... Postura, o que é que... Quando eles apareciam pouquíssimas vezes, intervenções públicas eram muito... Sim, mas há uma grande diferença entre uma múmia e um palhaço. Bem, não é disso que estamos a falar. É diferente, mas ganham... Mas não se traz... Não é dizer um palhaço rico. Não, mas pronto, eu percebo. Foi um palhacinho que ganhou duas maiorias como primeiro-ministro e ganhou duas vezes... Não, isso é a múmia. Não vamos falar. Vamos falar mas voltando à questão, eu acho que o professor Marcelo introduziu esta questão quase das presidências abertas de forma contínua, não é? Portanto, ele está sempre no terreno a tentar segurar o que não se consegue segurar. Ele está quase com as mãos a tentar tapar o vento e é impossível. E depois há algumas situações que correm muito mal. Agora,
o que eu perspectivo, infelizmente, é que o professor Marcelo, eu estava à espera de um estadista diferente. E nesta ocasião nós precisávamos desse estadista para dar um sinal ao país diferente. E foi isso que eu censurei. A forma como ele leu o comunicado não é uma forma quase estava debruçado, quer dizer, não estava ali com aquela postura de Estado institucional, pesado, uma pessoa que tem a última palavra no país, é o que decide, o que condiciona. Ele não fez isso. E depois, nós, e a senhora, sim, eu sei, a senhora deputada, como gosta de história, é professora de história, deve-se recordar que o professor Marcelo, quando estava no governo do Pinto Balsemão, de vez em quando fazia uma perninha no Jornal Expresso, e à segunda-feira estava sentado no Parlamento, estava no Ministério, não é? Na Presidência do Conselho de Ministros, e depois telefonava para fazer a edição para o jornal no sábado e punha umas notícias que depois o pessoal dizia, como é que é possível? Como é que é possível? O Balsemão fala isso nas suas memórias. E que memórias! E que memórias! Não é nada simpático para o Este estilo não se esquece, não é? Agora, quais são os próximos desafios? E quando há bocado falava o nosso colega relativamente àquilo que é a falta de qualidade de alguns políticos, com exceções. Mas há uma... O que acontece é que eu digo assim, o problema está no seguinte, ganha-se mal e as pessoas estão a ser escrutinadas de uma forma contínua, porque nós passamos de boas pessoas a corruptos por qualquer coisa. E ainda há bocado antes do programa falávamos aqui de uma senhora que chega a alguém e sulfata-lhe duas coisas e ela vende como se aquilo fosse uma desgraça, não é? Pronto, e este é o problema, as redes sociais propagam falsas notícias muitas vezes e muitas vezes alimentam problemas drásticos. E se nós não nos recordarmos, no governo quer do Passos, quer no governo do José Sócrates, as redes sociais eram muito controladas para tentar condicionar ou a favor ou a contra, consoante as necessidades. Portanto, é um novo modelo de política em que as nossas gerações já não estão habituadas, sinceramente, porque nós estamos habituados ao modelo do passado e este novo modelo é um modelo transitório. E vou dizer uma coisa, eu não consigo vislumbrar quem será o próximo Presidente da República a ser candidato do PS, do PSD, do Chega a gente já sabe que vai ser o André Ventura, monoproduto, é para tudo, não é? Mas nos outros partidos nós não sabemos e não estamos a ver assim nenhuma figura de Estado, não é? Que diga, este senhor, nós estamos a garantir que vai para lá e que faz, porque vejam o seguinte, o próprio PSD reconheceu que o Mário Soares seria um bom Presidente da República, não é? Portanto, eu não tenho problema nenhum em dizer que se vir alguém do Partido Socialista a ser um bom candidato e que possa garantir uma maior estabilidade, uma maior garantia de futuro, que possa votar nesse candidato. Porque a partir dele não é candidato nem do PSD nem do PS, que é independente, não é? Sim, mas há uns comentários. Isto está infestado à comunicação social. De professores, politólogos, economistas, analistas, constitucionalistas. Eu tenho ouvido, em tudo, eu tenho ouvido cada barbaridade na análise pública. Mas sabe qual é o problema? É que lhes pagam pelos idiomas. Não, mas é que eu acho que se não pagassem, por exemplo, eu ouvi, não sei se foi isso, o meu colega, distinto colega, politicamente até deve ser, penso eu, mais à direita do que o Dr. Nuno Magalhães e Silva teve uma intervenção absolutamente fantástica. O Magalhães e Silva foi excelente. Foi excelente, em que pôs os pontos nos is e disse, no fundo, aquilo que eu estou aqui a dizer. Porque não há crise política nenhuma, as instituições democráticas estão a funcionar regularmente e, no fim, serão julgados, porque o povo é que julga. O povo é quem julga. Não, isso aqui mas isto tem a ver com uma coisa muito mais interessante que aqui poderíamos analisar. O Nuno Camilo tem razão. As tendências miguelistas de Marcelo. Sendo certos as tendências miguelistas de Marcelo em contraposição com a tradição liberal. Há um certo respeito na população, isso é um facto. Maria João, mas de facto, quer dizer, hoje o Partido Socialista, perante
toda aquela crítica que está a ser produzida, não poderia ter uma atitude mais proativa na identificação daquilo que são as suas políticas, na maneira como está a olhar para os problemas sociais, que o Adão falou, de olhar para isso tudo, não é? Sim. Mas não tem havido, acho que tem faltado ao Partido Socialista. Tudo isto tem sido perdido nestes casos e casinhos. Ao Partido Socialista e ao Governo a definição de novas das políticas, os caminhos estão a ser prosseguidos. Para mim, como alçado da política, parece-me que existe isso, não é? Digo eu, Marejão. Eu acho que este governo, antes de mais, eu sei que não é desculpa, portanto, para tudo, aquilo foi, portanto, falado do anterior governo com o apoio parlamentar da esquerda do, portanto, Partido Socialista, mas que deitou abaixo esse mesmo governo, é importante dizer. Não foi a esquerda que deitou abaixo, foi o Presidente da República. Eu percebo. Foi o Presidente da República. Presidente da República não podia tinha governar dito com que o seu o orçamento. Isso implicava a dissolução da Assembleia. Pelo amor de Deus, não mas estava ele tinha previsto dito que isso. isso iria ser feito. Mas e fez. E, portanto, Claro, acho que houve uma irresponsabilidade. Mas veio o Presidente da República. Mas Maria Jesus está a falar, E eu peço imensa e está a falar na irresponsabilidade da esquerda. Eu acho que da houve esquerda. uma irresponsabilidade muito grande da esquerda, que muitas vezes pede tudo e o seu contrário, sabendo aquilo que há bocado foi dito, que isto é um país que, apesar de tudo, tem a terceira maior dívida pública e que está, de facto, a baixar, e cada décima de juro que nós baixamos da nossa dívida são milhões de euros que podem ser usados para diferentes políticas sociais e, portanto, é uma irresponsabilidade de uma certa esquerda que pede tudo e o seu contrário, como se houvesse uma máquina de fazer dinheiro, portanto, algures, e de facto tem que haver aqui um enorme equilíbrio entre ter respostas sociais, e o Governo tem tido, ao nível do aumento do salário mínimo, ao nível do aumento das, portanto, prestações sociais, ao nível do aumento, que é uma área que eu conheço bem, das bolsas de estudo, que aumentaram significativamente este ano, as bolsas de mestrado, portanto, também. Claro que temos depois um problema em mãos, que eu acho que é o maior problema, que é portanto, a habitação, e que não é apenas no nosso país, é um pouco por todo lado. E finalmente foram tomadas, há um pacote da, portanto, habitação, que começa a ser posta em prática. Portanto, há políticas sociais que eu acho que estão a ser feitas e que os portugueses reconheceram quando deram a maioria absoluta ao António Costa. Porque a deram, e eu lembro que eu fiz campanha, portanto, na rua, e o que as pessoas diziam, eu não sou PS, mas não me esqueço que durante a pandemia este homem manteve políticas sociais, não deixou ninguém, portanto, para trás. Este país aguentou bem uma crise muitíssimo grave. E agora, quando nós podíamos, portanto, respirar fundo, temos esta crise de, portanto, inflação, que está a criar problemas graves, um pouco em todo lado. Eu sei que nós com o mal dos outros podemos bem, mas todas estas greves, todas estas queixas, todas estas pessoas, portanto, na rua, estão um pouco por todo lado nos países europeus, porque de facto nós temos aqui uma realidade nova. É preciso repensar o Estado, o Estado social, não no sentido que a iniciativa liberal tem, mas é preciso pensá-lo, não é? E torná-lo de facto eficaz e ir ao encontro de todos. E portanto nós temos aqui uma, digamos, conjuntura muitíssimo difícil, que a guerra na Ucrânia de facto aumentou. E, portanto, isto não tem sido fácil. Eu acho que o António Costa tem tentado, e este governo, dar algumas respostas. Agora, de facto, depois existem alguns destes casos que acabam por minar tudo isto. Mas nós temos ótimos ministros. Eu penso que o ministro da Administração, portanto, interna, o
mesmo o próprio Ministro da Saúde. Nós temos, portanto, ministros que estão, portanto, no terreno a tentar dar respostas da economia, portanto, e do mar. O próprio Fernando Medina está a ter ótimos resultados. Está a ter... Já se percebeu. Mas quero dizer uma coisa, que há bocado eu acho que eu queria mesmo. O Zé Luís Carneiro estão a fazer um ótimo trabalho. O ministro, o meu amigo O Manuel Pizarro estão a fazer um bom trabalho. Está a fazer um trabalho muito Estão a fazer um bom trabalho, que não é fácil. Esta questão é uma autorizou. Mas agora, Mas é uma questão que eu podíamos falar porque é que o nível dos políticos está a diminuir, ou é a percepção que nós temos, e tem que ver, de facto, não só porque eles são mal pagos, é preciso ter coragem para dizer isto, mas também porque nós temos minado tudo o que é atividade política. E a comunicação social, eu queria ir aí, põe os ministros todos sob suspeita. Quer dizer, eu lembro-me que o Manuel Pizarro, quando toma posse, a primeira coisa que vão pegar é com o casamento dele. Peço desculpa, ninguém aguenta viver assim. O nosso escrutínio, a nossa vida, está sob suspeita. Sim. E, portanto, ninguém aguenta, sobretudo pessoas com alta qualidade. Eu lembro que o Manuel Pizarro era deputado europeu, ganhava não sei quantas vezes mais do que ganha agora. E era médico. Para que é que ele se vai, de facto, chatear? Igual médico. Não, e excelente médico. Porquê? Porque ele tem esta ideia de serviço público. Mas, quer dizer, compensa. E, portanto, há uma comunicação social, eu acho que um dia vamos ter que discutir aqui, porque aquilo que eu vi nestes dias foi uma histeria coletiva. Eu vi poucos jornalistas. Eu estudei jornalismo também. É que eu estudei também jornalismo e fiz. Já existe desde o tempo da prisão arbitrária. Por exemplo. E inacreditável o engenheiro José Sá. E eu não vou aqui dizer se o Sócrates é ou não culpado, porque não nos compete isso. Mas o processo contra ele, em que ele é preso sem acusação, em que está quase um ano preso, em que constroem um mega... Tudo isto é uma vergonha, em que o Ministério Público, portanto, comunica com alguns órgãos de comunicação, em que se lança tantas suspeitas, em que as pessoas são julgadas em praça pública. Parece que voltamos ao período da, portanto, Inquisição e do... Quer dizer, nós temos mesmo que discutir isto. Não, e o Governo está com medo de acabem com o CIAP. Acabem com o CIAP, que é uma abraçada. Nós temos mesmo que discutir isto, porque isto é que pode levar a uma crise de resumo. É exatamente isto. Nuno, Eu percebo que realmente os indicadores económicos são bons. Nós temos a olhar para os 36,4% da carga fiscal que nós neste momento temos no país. E percebo isso. Percebo que isso é um indicador bom. Nunca vi carga fiscal com receita fiscal. Não, mas acho que... Eu não estou a dizer que não temos uma carga grande fiscal. Não. Que nós carga fiscal uma coisa, receita fiscal é outra. Mas nós, sim, eu percebo isso. Mas também é preciso recordar que de 2014 a 2021 gastamos 35 mil milhões de euros no setor do Estado. Ok? Estado empresarial. Portanto, é dinheiro que muitas vezes cai e que nós nunca mais os vamos recuperar. Em que 3 mil milhões deste dinheiro foi para a TAP. Pronto. Mas isso são outros químicos. Vamos sim, então, eu acho que é a questão da TAP. Vamos ver a questão assim. Quando nós falamos na degradação das instituições, eu uma vez eu adorei tantas instituições, direi mais das pessoas que estão à frente das instituições. Vejam o seguinte, nós hoje temos um problema estrutural que se chama comunicação social, é verdade. Mas um problema estrutural porque a comunicação social neste momento perdeu leitores, não é? As pessoas já não leem jornais. Este é o problema. E as notícias têm que ser sensacionalistas. E as redes sociais têm que vender. E têm que ter views que é para vender publicidade. E se não tiverem os views, não vendem publicidade, portanto há que ser o tabloide inglês. Agora, nós, enquanto políticos, os que são, não é? E que têm essa atividade o tempo inteiro, ainda bem que se disponibilizam para isso. Eu olho, por exemplo, o Dr. Manuel Pizarro, e há bocado quando eu falava dos dois ministros, achei piada, que quer um quer outro reconheço o mérito, muito mérito, e devo dizer que tenho uma simpatia enorme pelo Dr. Manuel Pizarro, e tudo que eu combinei com ele até hoje, ele sempre cumpriu, assim, como tudo que ele combinou comigo, eu também sempre cumpri.
portanto, 100% ao lado dele, se for preciso. Agora, há uma questão que é esta. Nós hoje, por exemplo, quando se fala na fusão das freguesias e que temos que desmembrar através das freguesias, eu até vou mais longe, se calhar tínhamos que fundir câmaras municipais, porque se calhar há câmaras municipais que nós olhamos e que se elas ficassem juntas, se calhar em vez de termos 2 presidentes de câmara e termos 2 vices e não sei das quantas, tínhamos um só que podia ganhar o dobro e se calhar tinha outra perspectiva, tinha outro mundo, outra visão, tínhamos menos rotundas, menos piscinas, não é? Pronto, tínhamos uma coisa diferente. Nós ainda agora estamos no retrocesso, não é por ter sido o PSD a fazer, mas esta questão das juntas de freguesia, estamos num retrocesso. Bem, acho que quem acabou os governos civis. As funções continuaram. Foram para outros sítios. Por acaso, mas em alguns sítios eles fazem muita falta. Tá bem, mas o combate aos incêndios em algumas zonas fazem muita falta. Mas veja o seguinte, mas têm que se pegar nas funções e distribuí-las. Não tenho isso por certo, que o governo civil... A função que tinha era útil, mas se calhar podia-se reajustar à realidade. Agora nós estamos em um mundo complicado, porque quando se fala de crise financeira à escala global, ainda hoje estive a ver a publicação do balanço foi publicado pela World Federation of Exchanges, nos diz que a capitalização das bolsas à escala mundial desde janeiro subiu 9,3 trilhões de dólares, ou seja, 8,8 bilhões de euros. É o capitalismo financeiro. Ora bem, este capitalismo financeiro, este capitalismo sem rosto, como se o capitalismo pudesse ter rosto. Mas antes havia o industrial, mas ao menos se produziam coisas, não é? Uma questão de fundo, que é, nós, se quisermos ver, às 4h30 da tarde, aos 5, vamos ali à Bolsa dos Estados Unidos e vemos como é que eles fecham, porque aquilo está todos os dias aqui, chega ali quando a Bolsa está para fechar e aquilo sobe. Ok? É manipulação. Manipulação pura. E os Estados Unidos injetaram dinheiro na economia, que a máquina a duplicar aquilo derretiu o papel, não é? Portanto, nós não podemos estar a pensar fácil pôr as expectativas. injetar dinheiro. Eles podem fazer isso. Agora, depois vendem, é mais grave, é que eles vendem depois aos bancos europeus. Mas atenção, porque tudo indica vai começar a correr mal a vida. mas o que eu fico contente é que o Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada, já começa a ver que nós temos de ter um novo compromisso e um novo contrato social. Porque hoje as responsabilidades que o Estado tem Eu gosto muito começam. de ver virar à esquerda. Não é virar à esquerda, sabe porquê? A dizer coisas que nunca disse e a pugnar por coisas que nunca fez. Veja uma coisa. Extraordinário, eu não quero. Quer que eu dê um exemplo? Desculpe, mas Eu quando é que dizer isso. Há pessoas do PSD que são sociais-democratas. Não. Poucas. Não, veja o seguinte, Os sociais-democratas estão aqui. o Estado, com as responsabilidades que tem, não consegue cumprir a sua tarefa. Com a situação como nós estamos, cada dia que passa, o Estado não vai... pagar impostos, pagar, etc, consegue. Nós temos dois hoje neste momento no nosso sistema nacional, somos privados. E se nós quisermos ter o princípio de igualdade, tem que ser para todos, não pode ser só para alguns. Portanto, o que eu digo é que nós neste momento temos que olhar e tem que haver um novo compromisso. Tem que haver um novo compromisso. Até considerado todo, transversal. Porque nós não podemos continuar a alimentar isto. A questão da segurança social, todos nós achamos, este ano está a correr melhor, o próximo está... O estudo que nós temos, nós, entenda-se, quando eu estava, agora já estou no outro órgão, na Confederação do Comércio, o estudo era dramático. E não foi encomendado, foi feito por alguém independente, por várias entidades independentes. Não foi, façam-nos uma à escala para dar uma resposta. Mas não achas que é por isso é que é fundamental uma política de migração efetiva para que alimente... Mas vejam uma coisa, se vocês recordarem, o senhor Primeiro-Ministro do Luxemburgo veio dizer que o Luxemburgo tinha que estar muito grato a Portugal. Porque foi, não só por ser quase
um quarto da São 20%, população. acho que, ou 25%, não é? Um quarto da população São bem mais de 25%. um quarto da população é portuguesa, mas na altura em que os luxemburgueses fugiram para os Estados Unidos à procura de melhores soluções, e que ninguém os censurou para isso, foram à procura de melhores soluções de vida, os portugueses foram para lá e resolveram um problema. E hoje a economia luxemburguesa é fortíssima. Como nos anos 60 Agora, na França e na Alemanha, não é? E a Alemanha recebeu não sei quantos milhares de sírios e alguns altamente qualificados, alguns altamente qualificados, porque aqueles que fogem e chegam à Europa são aqueles que... Mas veja o seguinte... E porquê? Porque de facto eles também precisavam. Os fluxos destas populações são normais. E são as circunstâncias Sim, nós económicas que muitas vezes... E nós vamos ter essa necessidade. imigrantes... Não gostava de dizer mais qualquer coisa. Mas tem isto não é o também boas condições. já à Mais esquerda. qualquer coisa Porque eu sobre a oposição. Acho que isso é uma política que é... É uma questão de viabilidade do sistema. Não é, aqui não estamos a discutir direita ou esquerda. Estamos a dizer viabilizar o sistema. Porque o mais importante neste momento é garantir que o sistema possa funcionar para alguns. Porque como o andar da carruagem, não é em Portugal, é em Espanha, é em França. Os senhores já olharam para os números económicos de França? Já perceberam? Os senhores continuam a fazer manifestações porque não querem que a idade da reforma desça, mas e quem é que paga? Não quero que vá acima dos 60 anos. E quem é que paga? E quem é que paga? É que isto é que alguém tem que pagar. Isto é provado agora, não é? É que isto não é o cartão de crédito do BES, não é? Depois há de se ver, não é? Alguém tem que pagar a conta. E é isto que eu neste momento pugno, que é, tem que haver um acordo, um novo pacto de regime que temos que mudar e se calhar temos que olhar para a Constituição da República e temos que ajustar àquilo que é os novos desafios da globalização. Andar Marco, diz a palavra. Apenas para dizer uma coisa muito simples. E agora aproveitando um bocadinho do Camilo, eu tenho sempre muito, nós já vamos na 8ª revisão constitucional, desde 1976, portanto já houve variedíssimas revisões da Constituição e sempre que se fala numa revisão constitucional, eu tenho sempre algum receio de onde é que se quer chegar com essa revisão constitucional. De todo modo, eu gostaria de falar também um pouco da qualidade da oposição. Mas já tens pouco tempo para falar. Sim, mas a qualidade da oposição, só de terminar dizendo isto, a qualidade da oposição em Portugal é fraquíssima. E digo e repito que o Marcelo Rebelo de Sousa sabe disto e é ele quem está a patrocinar a oposição ao governo. Mas a qualidade é tremendamente horrível. O PSD tem um líder que não faz propostas, não tem políticas nenhumas alternativas, enconcha-se por tudo e por nada, não apresenta alternativa nenhuma às políticas do Partido Socialista. Nenhuma. E deixa crescer à sua custa, porque há aqui um conceito que não sei porque veio para a praça pública, de que o Chega era uma espécie de criação maquiavélica do Partido Socialista. E eu acho extraordinário isto, porque o Chega, fundamentalmente, cresce de franjas de extrema-direita, do CDS, do PSD... João, mas há uma coisa que o Haddad, o Nuno tem alguma razão. O PS não alimentou o Chega durante muito tempo para derrubar o PSD. Estou eu a perguntar. Se alguns fizeram isso, vocês eu depois poderei falar nisso. Aliás, até acho mais. Acho que o governo, o Partido Socialista tem maioria absoluta, porque o povo teve medo da extrema-direita. Eu ia mais longe, se me permitisse, eu gostava só 30 segundos. 30 segundos. Se repararem, com o Chega tem um protagonismo no início brutal na comunicação social. E depois houve alguém que percebeu que eles estavam a ocupar muito espaço e tiraram. E esse alguém não foi o PSD. Nem foi o Chega. Sim, o Chega perdeu o protagonismo na imprensa. Não é verdade. Não. Mostram que isso não é verdade. Ele desapareceu. Acredito que sim. Maria João, o que eu queria dizer sobre esse desaparecimento, sobre esta mãozinha, Não fácil. esta mãozinha que o PS deu ao Chega
para, digamos, se introduzir no seio do PSD? Uma coisa é usar o perigo do Chega como uma arma política, tendo em conta a indefinição que o PSD tem feito em relação ao Chega. Não é? E, de facto, é uma, digamos, estratégia. Se vocês votarem de PSD, pode-lhes sair a fava. E é preciso lembrar que a fava já saiu nos Açores. Pronto. Houve um acordo, o PSD chega. É importante dizer isto. Agora, é de facto grave até para nós, PS, que não haja uma oposição forte. E eu queria muito, e digo isto com portanto, sinceridade toda, que o PSD aparecesse com um líder forte, credível, com um grupo parlamentar forte. Eu acho que o Joaquim Sarmento é muito boa pessoa, mas é péssimo líder parlamentar. Vocês têm lá muitíssimo melhor. Eu acho que uma oposição forte faria também um governo e um PS forte, porque teria, não é, que partir para um combate político e ideológico. Agora, a iniciativa liberal é aquilo que é, ideias que cheiram a mofo com uma roupagem, enfim, gira, moderna, não é? Mas também estão em profunda crise. O Chega é um problema. E não é um problema de Portugal. É um problema dos Estados Unidos, é um problema do Brasil, é um problema da França, é um problema da Itália, onde governam, da Hungria. Ou seja, isto leva a uma crise dos partidos que construíram a democracia e, de facto, nós temos a extrema-direita de volta, com slogans fáceis, com soluções fáceis perante problemas muito complexos, porque nós estamos numa mudança de paradigma, o contexto é muito difícil, os políticos sérios sabem que não há respostas simples para problemas e rápidas, e eles de facto vão ao encontro dos ressentimentos, de tudo. E o André Ventura é especialista nisso, e eu sei que nós não falamos nisto, mas a comunicação social está a levá-lo ao colo de forma irresponsável, absolutamente irresponsável. Foi um prazer estar aqui convosco. Mas ia falar da nossa esquerda, que também não está muito bem. Mas isso fica para depois. Não esteve muito bem, E não está. nem está muito bem. Mas deixe-me que lhe diga lá. que era bom que o Partido Socialista fosse de esquerda. Aí nós não somos de esquerda. foi um prazer estar convosco. Depois da crítica, prática Depois deste ato provocatório do Andar Mário, acabámos o programa, porque senão daria para muito mais conversa. Obrigada. É um prazer estar convosco sempre. Até a próxima. Muito bem. Até breve.